Listen to the color of your dreams. Olá, amigos. Eu vou falar sobre um livro que é bem comentado aí, né? Que todo mundo tá fazendo resenha, né? Que é o livro O Demonologista. E esse livro emprestado, então eu tive que devolver o livro. Eu não tô com ele aqui pra mostrar, mas a foto dele vai aparecer aí do lado. Primeiro vamos falar um pouco da história do livro, então. Vai contar a história de um professor de uma universidade, Goiaba, que eu não sei o nome da universidade. Especialista, então, numa obra do John Milton. O que faz dele, digamos que um especialista em demônios, né? Porque ele estuda isso, então por isso demonologista. No dia acaba aparecendo uma mulher muito esquisita, muito sinistra lá na sala dele, né? Ela fala assim, olha, eu vim aqui para te propor um convite. E esse convite era ele ir lá em Veneza, que lá ele ia presenciar um fenômeno sobrenatural. E aí ele pergunta, mas por quê? Como assim, né? Só que aí ela fala, não, o meu dever é só fazer o convite. Como todas as despesas iam ser pagas, né? Ele não ia ter que se preocupar com nada, ele resolve ir, né? Afinal é Veneza. Então ele pega a Tess, que é a filha dele, eles vão então para Veneza. Chegando lá, ele deixa a filha dele no hotel, né? E vai para esse endereço, né? Um endereço Goiaba lá, que essa mulher sinistra deu para ele, né? Um endereço. Então ele vai lá. Quando ele chega lá, ele se depara com um homem numa cadeira, né? Ele entra num quartinho lá e tem um homem sentado numa cadeira que ele está supostamente possuído pelo demônio. Aí acontece algumas coisas lá que eu não vou falar o que é, e quando ele volta pro hotel, a filha dele cai do prédio dentro de um rio e desaparece. A partir daí então tudo leva a crer para o David Ullman que a filha dele foi sequestrada, digamos, por demônios. Entendeu? E então ele tem que fazer várias coisas para poder recuperar ela. O David Ullman, ele é o Robert Landon, só que um pouco mais bundão, né, um pouco mais mole e deprimente e chato. Ele é muito sentimental, sabe? Mas é a mesma coisa. Esse livro é, digamos que o mesmo modus operandi, né, a gente pode dizer assim, dos livros do Dan Brown. A gente não tem como não comparar, porque é pessoa que é estudiosa sobre um tal assunto e vai precisar usar esses conhecimentos para resolver um caso. E claro que nisso vai aparecer uma mulher que vai ficar do lado dele, ajudando ele, é a mesma coisa. Então o David Ullman eu falei que é um bundão e é o Robert Landon. Agora teve outros personagens. Elaine, que é essa mulher que fica ajudando ele, que eu gostei bastante dela, assim, embora ela não tenha significância nenhuma para o enredo do livro. Você procura um livro para sentir medo, coisa de terror mesmo, esse não é o livro, porque ele não é um livro de terror, tá? Ele não tem nada pra te assustar. É um suspense, sabe? É um thriller, é aquela coisa de corrida contra o tempo. A narrativa do livro é fraca, mas tem os pontos positivos também. Esse livro, ele é muito metafórico, entendeu? Ele é muito alegórico, o livro inteiro. Ele te dá duas opções sobre o que você acha que está acontecendo. Então, ele é um livro que não é preto no branco. É uma coisa que você lê e dali você pode tirar vários finais, entendeu? Vários desfechos, várias teorias sobre o que está acontecendo. O que eu consegui entender desse livro é que, na verdade, nada do que estava acontecendo ali era real, sabe? E tudo não passava de uma crise de psicose ou algum problema psicológico do David Ullman. Vou falar algumas coisas que não são spoilers, mas que você que não gosta de saber de nada do que acontece na história, então eu sugiro que passe alguns minutinhos aí. Por que então que o David Ullman estava tendo problemas, né, e surtos psicológicos e alucinações nesse livro? O primeiro argumento é a prova da existência do demônio. Quando o David Ullman entra lá naquele quartinho e ele consegue gravar essa pessoa que está supostamente possuída. Então ele consegue gravar isso e aí o mundo inteiro, o céu e o inferno, fica atrás dele por causa desse vídeo, que esse vídeo é a prova da existência do diabo e é uma coisa que vai mudar o mundo. Uma coisa que não faz sentido algum. A gravação é só uma gravação não prova nada. Um outro argumento, o David Ullman, ele sofria de depressão, isso tá óbvio durante toda a leitura. Ele tinha principalmente problemas pelo irmão dele ter morrido, e ele presenciou essa morte, tudo dá a crer que o pai dele que assassinou o irmão dele, então ele cresceu com isso, e ele no livro inteiro ele fala sobre isso, ele não conseguiu se desprender desse acontecimento. A narrativa, os diálogos do David Ullman são totalmente deprimentes. Ele fala de um jeito triste, entendeu? Ele é uma pessoa insegura. Você percebe que da fala dele, o jeito dele é de sintomas assim de depressão, de uma pessoa que não está passando pelo seu estado normal. É mesmo antes da filha dele sumir, ele é desse jeito. Outro argumento, as coisas sobrenaturais só aconteciam com o David Ullman, ninguém mais via nada. Sempre que acontecia alguma coisa, era só ele que estava presente. Ninguém via.
E era difícil pra ele provar isso também, principalmente pra Elaine, que era a que tava acompanhando ele. E eu também acho que a Elaine nem era real, porque ninguém mais tinha contato com ela, só ele. Ninguém sabia da Elaine. Outro argumento é a morte da filha dele. Gente, a filha dele, pra mim, ela morreu mesmo. Ela caiu do prédio e morreu. Tanto que ela cai num rio e ninguém consegue achar o corpo dela, né? Ela é dada como desaparecida. Então o David Gilman fica, como que alguém cai no rio e desaparece, né? Só que em determinada página do livro lá, que eu não vou lembrar agora porque eu tô sem o livro, eles falam que muitas pessoas já desapareceram naquele rio, caíram ali e nunca mais foram encontradas. Então por que não a Tess não seria uma dessas? Um outro argumento são as referências que o David Gilman usava para viajar de um lugar para outro. Eram referências totalmente sem sentido, não tinha sentido nenhum. Tanto que a primeira referência que ele usa, ele entra no quarto da filha dele e ele olha para a parede. Na parede tem um pôster, alguma coisa que é um trabalho que ela fez na escola sobre uma cidade goiaba, que eu também vou esquecer o nome da cidade agora. E aí então ele fica olhando para aquela cidade do trabalho da filha dele e aí do nada ele acha que tem que ir para essa cidade porque é lá que ele vai encontrar as pistas. Outra referência que ele usa tem uma hora que a Elaine começa a tossir lá, né, que ela tem câncer, né, então ela tem uma crise lá, ela começa a tossir e uma gota do sangue da Elaine cai numa página do diário da filha dele. E aí, justamente onde está a gota do sangue, está uma referência para onde ele tem que ir, porque pode ser que ele conte uma pista naquela referência onde caiu a gotinha de sangue lá. Não conseguia ver sentido e nenhuma razão entre os lugares que eles estavam indo. As pistas não se encaixavam, eram coisas que não tinham nada a ver com a outra, uma coisa nada a ver com a outra, sabe? Então, tipo, ele tava doido. O argumento chave, que é o principal, é aquele final, né? O final eu não vou falar, óbvio, mas o final é uma coisa totalmente alegórica, que é a partir dali que você passa, então, a entender, né? Que o livro todo não é preto no branco. Ele é uma coisa que você pode escolher o final, você pode escolher o que estava acontecendo com ele. Eu acho que faz muito mais sentido ele estar sofrendo por uma paranoia ali, né? Problemas de depressão, né? Sobre traumas do passado e também o trauma da filha dele ter morrido, né? Então eu acho que pode ser isso, né? Porque todos esses argumentos que eu falei, se você juntar tudo, eles mostram claramente que muitas coisas que não fazem sentido, sabe? É um livro que está falando sobre demônios, sim. Até aí tudo bem, só que os outros argumentos não se encaixam. Então é uma coisa que só uma pessoa doida podia fazer, sabe? Então essa é a minha visão sobre O Demonologista. Pra mim, numa nota de 0 a 10, eu daria 4. Só por essa coisa de você ter várias opções, de o livro ser um livro muito metafórico. Então só por isso, assim, porque o resto assim não me cativou muito, mas não foi perda de tempo, é uma coisa legal de você discutir com os outros leitores. Então é isso, se você gostou aí, dá um curtir, ajuda a compartilhar o vídeo e até a próxima.